Boa noite, meus amigos. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos que acompanham nossas orações da sexta-feira. Como é bom poder reencontrá-los aqui, conversar um pouquinho com vocês, trazer um pouquinho da mensagem da Umbanda, do Espiritismo, do Cristo, do Divino Consolador, que é o Espiritismo nos dias de hoje. E a nossa sagrada Umbanda, que é a manifestação simples e humilde da espiritualidade, dos Santos Espíritos ou do Espírito Santo, através de nossos caboclos, guias, protetores, pretos velhos, guardiões. É muito bom estar aqui todas as sextas, transmitindo para vocês um pouquinho da nossa cultura, da nossa fé e principalmente fazendo aumentar a luz espiritual nos corações, apaziguando as dores, reforçando a fé, iluminando consciências, dando esperança às vezes para pessoas que passam por dificuldades normais, aflições, angústias, ansiedades, frustrações, dores de perda nesta pandemia. Hoje nós leremos o Evangelho e eu escolhi um capítulo do Evangelho chamado Moral Estranha, que é um capítulo que eu acredito que eu já tenha lido uma meia dúzia de vezes e somente há bem pouco tempo atrás, no último final de semana, ao reler em casa, fazendo o Evangelho no lar, depois de rezar, orando, pedindo para que os Espíritos benfeitores nos acompanhem, para que a gente possa entender o Evangelho, porque não basta ler, não basta entender uma vez ali, literalmente, o que está escrito. Difícil é trazermos as palavras do Evangelho para o nosso dia a dia. E aí foi num final de semana assim que, lendo esse capítulo, que eu considero um capítulo difícil, me foi trazido uma revelação bem simples, que eu vou deixar na sequência aí. Antes de mais nada, quero convidar a todos, porque eu fiz uma promessa para o caboclo, que toda vez que eu viesse aqui na terreira gravar esse vídeo, eu geralmente gravo esse vídeo nas quintas-feiras, 24 horas antes de transmitir. Eu faço orações aos irmãos que estão desencarnando nesta pandemia e também aos doentes. E hoje, especialmente, quero convidar todos vocês para fazer essas orações comigo. Nós vamos fazer um Pai Nosso, nós vamos fazer uma prece de Caritas e cantar um pontinho. Depois vamos ler então o Evangelho. Quero convidar todos vocês para fazer essas orações comigo em favor destes irmãos. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Virgem Mãe Santíssima e pedir a Deus que derrame sobre todos os irmãos encarnados e desencarnados, que a nossa energia mediúnica possa servir neste momento como um bálsamo curador
de seus males espirituais, emocionais, e que o nosso amor, a nossa fé, a nossa doação energética possa ser conduzida pelas entidades espirituais da Umbanda, nossos anjos da guarda, guias e protetores, principalmente aos irmãos que estão desencarnando nesta pandemia. Assim oramos em favor destes irmãos. Pai nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e água das fontes para nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dai-nos o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Envia, Pai, um raio da tua divina complacência, luz e misericórdia para teus filhos pecadores que aqui labutam pelo bem da humanidade, nossa irmã. Que assim seja. Senhor, que esta prece possa se transformar num orvalho de saúde espiritual sobre todos os enfermos do planeta, em especial aos irmãos que estão desencarnando nesta pandemia. Pedimos à Virgem Maria que derrame graça sobre todos e que nos acompanhe nesta oração da prece de Cáritas em favor dos irmãos recém-desencarnados, que eles possam encontrar a luz. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pedimos, Senhor, aos 7 orixás, a Pai Oxalá, a Mãe Emanjá, a Cosme e Damião, a Xangô, a Oxóssi, a Ogum, aos pretos velhos, ao povo do Oriente, a Mamãe Oxum, a todos os guias e protetores que nos auxiliem nessa tarefa, transmitindo amor, transmitindo saúde, transmitindo esperança para os irmãos desencarnados nesta pandemia.
Que o nosso amor possa se transformar em saúde, em favor destes irmãos e em favor dos irmãos que estão hospitalizados neste momento. Vamos orar a todos, convido a todos para fazermos o pontinho da Virgem Maria em favor destes irmãos. Ó Virgem Maria, como és linda flor, celeste harmonia, dulcíssimo amor, manda aos nossos lares as bênçãos de Deus, Rainha dos mares, da terra e dos céus, Rainha dos mares, da terra e dos céus. Em Jesus encobres, Maria, teus dons, tesouro dos pobres, riqueza dos bons, manda aos nossos lares as bênçãos de Deus, Rainha dos mares, da terra e dos céus, Rainha dos mares, da terra e dos céus. Saravá, Mamãe Iemanjá, Saravá, Virgem Maria, Saravá, Nossa Senhora, protege e ampare todos os filhos. Nos ajude, Senhora, a ajudar estes irmãos em caminhos na espiritualidade para novos locais, para novas cidades. Acolhei-os nos seus braços com amor. Acolhei-os, Senhora, como a Senhora acolheu Cristo nos seus braços. Acolha estes irmãos que estão desencarnando ou que estão doentes nos hospitais. Saravá. Quero convidar a todos para cantar um pontinho, que é o hino desta casa, que é o hino da nossa casa matriz, é o hino de Mãe Maria. Quero convidar todos os irmãos que já iluminaram o seu congá, que já acenderam a velinha conosco, os médiuns, amigos, dirigentes. Vamos pedir para Mãe Maria, essa preta velha que fundou esta casa, nossa casa matriz, e que de lá tantas outras casas foram fundadas, que ela esteja do alto desse congá, derramando o seu amor sobre nós e levando o seu amor, que este vídeo, que esta transmissão possa levar o seu amor, a sua fé, a sua dedicação, a sua humildade aos irmãos. E aqui, ao cantarmos este ponto, que as suas entidades do astral estejam conosco, ao nosso lado, elevando o nosso coração e o nosso pensamento, para que tenhamos mais amor dentro de nossos lares, mais calma, mais paciência, que saibamos caminhar como os pretos velhos, devagar, com felicidade, com humildade, com alegria. Salve Mãe Maria, salve Nego Juca, salve Sete Flechas, salve todos os espíritos responsáveis por este congá. Saravá, seu Ubirajara, seu Treme-Terra. Saravá, senhores, nos ajude a levar muita luz para dentro da casa dos irmãos que nos assistem. Salve Mãe Maria. Mãe Maria, amanhã é um novo dia, será sempre de alegria e de esplendor,
Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Nós sabemos que a vida é harmonia e por isso viveremos com amor. Mãe Maria, proteja os seus filhos. Viemos lhe pedir com devoção suas bênçãos e paz ao nosso espírito, seu amor em nossos corações. Queremos aprender a ser amigos, queremos aprender a perdoar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Quem dá mais é sempre quem mais ganha. Quem perdoa é quem sabe mais amar. Saravá, Mãe Maria, nós te pedimos humildemente, Senhora, que esteja ao nosso lado, nos dando força, nos dando luz, iluminando nossos lares, nos dando paciência, calma, perseverança, humildade, fortalecendo as nossas casas, os nossos lares, onde deve ser realmente os nossos templos, dentro da nossa casa. Salve, Mãe Maria, que a Senhora abençoe o Evangelho no lar que faremos agora. Saravá, Senhora, e que teus guardiões afaste de nós todas as perturbações materiais e espirituais desta casa, do corpo mediúnico desta corrente, e que afaste as perturbações espirituais de todos que nos assistem neste momento, que a luz da Mãe Maria se faça brilhante em todos os lares neste instante. Saravá, Saravá, Saravá. Bom, amigos, eu já coloquei uma aguinha aqui para vibrar. Eu vou tomar um golinho. Devemos sempre seguir com muita fé, acreditando no Cristo e em dias melhores. Ele com certeza sabe o que é melhor para nossa alma e há de nos mostrar o caminho perfeito para que a nossa alma possa evoluir com a ajuda de nossos amigos espirituais. Hoje eu quero ler para vocês o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Esse capítulo fala, os itens dele: quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vir trazer a paz, mas a divisão. Esse capítulo começa assim: quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo, caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São palavras de São Lucas. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
São palavras de São Mateus. Certas palavras muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo, que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois da sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido. O que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso primeiro saber se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se na língua em que se exprimia essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, abre aspas, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, fecha aspas. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que, no Gênesis, designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí mais tarde a sua tradução para a palavra dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo, na alegoria do buraco da agulha. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos, que influem sobre o gênio particular de suas línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra língua, segundo a ideia de que a ela se atribui. Na mesma língua, certas palavras perdem o seu significado, alguns séculos depois. Por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento. E, para ser exato, é preciso, por vezes, empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto e equivocar-se sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo. Por esta razão é preciso, pois, afastar a palavra ódio à acepção moderna, como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, gente, aqui fica claro, bem explicado pelos espíritos, que a gente deve afastar esse pensamento que Jesus teria dito, essa frase, aquele que não odeia pai e mãe, né? Com essa acepção, com esse sentido que nós temos moderno da palavra ódio, né? Então aqui os espíritos reafirmam que isto não tem como ter saído da boca do Cristo, não com o sentido que hoje essas palavras significam. Eu vou seguir e mais adiante nós vamos fazer algumas reflexões sobre isso. Item deixar
pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou as suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. São palavras de São Mateus. Então Pedro lhe disse: por vós vede que deixamos tudo e que vos seguimos. E Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher e seus filhos, que não receba desde este mundo, muito mais, e no século futuro, a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permita-me dispor antes do que tenho na minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este: os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e a todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria sua negação. Então, o cristianismo não renega a família, não nega a família, não abandona a família. Pelo contrário, ele valoriza a instituição familiar. Então, seria anticristão, né, nós acreditarmos que nós devemos abandonar nossas famílias. Então, o que será que significa, o que será que quer dizer estas palavras? Por isso, essa dificuldade desse capítulo. E eu que já li algumas vezes esse capítulo, né, quando caiu, a minha esposa abriu esse capítulo em casa, eu fiquei pensando, de novo esse capítulo que é tão difícil, né? E aí, eu quero contar para vocês algumas coisas que vieram, assim, que realmente me confortaram muito. Eu vou terminar apenas essa página aqui. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher e seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo logo que casa? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura que se deve aos filhos. Vê-se, pois, que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal. E com mais forte razão se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento.
e se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto. E, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, aqui eu li a parte completa do capítulo, eu não vou seguir adiante, mas vamos ficar nesses dois itens aqui, né? Primeiro, a primeira parte do capítulo que tratou sobre aquele que não odeia pai e mãe, né? Que não me ama, Cristo diz assim, né? E depois diz, aquele que não tiver deixado por meu nome sua casa, sua família, seus pais, seu pai, sua mãe, seus filhos, por mim, né? Primeiramente é estranho, né? E a gente fica pensando, eu no início pensava e pensei, fazia algumas reflexões em casa lendo isso e imaginava, poxa, vamos pegar um exemplo na prática, né? Quem é que abandona pai, mãe, filhos para se devotar a Deus? A não ser um grande espírito, como Chico Xavier, como a irmã Dulce, como a Madre Teresa de Calcutá, né? Mas o Evangelho não é para esse tipo de alma, o Evangelho é para nós, né? Almas bem mais inferiores. Então, eu ficava procurando um exemplo, e aí me concentrei em casa, pedi, poxa, espíritos, me ajudem a entender essa parte. Será que aqui está dizendo que devemos ter uma vida religiosa como os monges que abandonam toda a sua família e vão viver num monastério, como as irmãs que vão viver num convento, como os padres que vão viver um sacerdócio, né? Será que é isso que Cristo está querendo dizer aqui? E aí eu me concentrei, pedi ajuda e me veio um exemplo tão simples, aquele que não abandona pai e mãe para me amar, né? Não merece o reino dos céus. Quando que isso acontece? Aqui na Terreira acontece todos os domingos. Todos os domingos com o nosso corpo mediúnico. Por quê? Porque a gente abandona pai, mãe, filhos, amigos, abandona compromissos, abandona trabalho para vir aqui se dedicar ao próximo. Então, quando tem um aniversário, quantos aniversários eu já deixei de ir porque eu estava trabalhando na Terreira numa quarta de noite ou numa sexta de noite, no meu tempo que eu trabalhava no Birajara, que eram 2 vezes por semana a sessão mediúnica de caridade, sessão pública de caridade. E aí está um exemplo maravilhoso para nós umbandistas. E aí eu pude entender esse capítulo tão difícil. Ficava me imaginando, poxa, será que Cristo quer que a gente abandone todo mundo e vá viver num monastério? Não, tem um exemplo muito mais perto para nós. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Ser médium numa corrente de Umbanda. Inúmeras vezes, os teus familiares, o teu pai, a tua mãe, teus filhos, tua esposa, quando a gente não tem um casal trabalhando dentro da terreira, né? Quantas vezes vejo médiuns, acompanhei amigos
da esposa sabotando, ou do esposo sabotando, para que aquela pessoa não venha na sessão no horário combinado. E aí vem essa máxima: todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus irmãos, suas irmãs, sua família, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então, neste momento, nós somos colocados à prova de fogo. Todos os médiuns de Umbanda, todos os médiuns espíritas, todos nós que praticamos a caridade. Eu tenho certeza que neste momento há dirigentes nos ouvindo e sorrindo, dizendo: poxa, mas isso é a coisa mais comum do mundo. Eu tenho certeza. Por essas provações nos são colocadas quase que todas as sessões, quase que todas as semanas. E aí nós somos provados. Será que é mais importante eu ir... Vamos dar um exemplo no dia mais comum que a Umbanda trabalha, né? À noite, geralmente nas sextas-feiras, é um dia muito comum que as casas trabalham. Sexta-feira à noite, 20 horas, é o dia mais comum que eu conheço da Umbanda, né? Quantas festas de aniversário ocorrem sexta-feira, 8 horas, 9 horas da noite, 10 horas da noite? E nós temos que fazer uma escolha quando a gente entra para dentro de uma corrente de Umbanda. Eu vou no aniversário ou eu vou trabalhar? Eu vou numa festinha? Eu vou num happy hour? Ou eu vou trabalhar? Então, dedicar realmente com seriedade este tempo para a caridade não é algo simples, mas é algo que deve ser feito com muita seriedade. Muita seriedade. E ao fazer isso, nós estamos cumprindo com isso que Cristo nos deixou dito e que às vezes parece uma coisa tão distante. Ah, mas essa parte do Evangelho, né, não me diz respeito. Abandonar pai e mãe. Ora, quando que eu vou abandonar pai e mãe para seguir o Cristo? Quase que muitas vezes ao longo do ano, em muitos compromissos, a gente deixa filho, a gente deixa esposa, a gente deixa esposo, a gente deixa às vezes um filho doente com alguém, para esse alguém cuidar, enquanto a gente vem aqui. Tenho certeza que tem muitos médiuns neste momento me ouvindo e relembrando quantas vezes teve que fazer isso. Então este é um exemplo. E por que eu quis trazer este capítulo, Moral Estranha, né, para hoje, né? Para reforçar o motivo de por que nós devemos fazer o Evangelho no lar, né? É para construir uma egrégora de luz da nossa casa. Eu estou fazendo o Evangelho no lar, lá em casa, há provavelmente 2 anos e meio, mais ou menos, deve ser isso, 2 anos e meio, 3 anos que eu estou fazendo o Evangelho no lar, todos os domingos. E só agora que eu fui entender essa parte do capítulo. Essa parte do capítulo. Então aquele que lê uma vez o Evangelho, ele diz assim: não, eu já li o Evangelho. Eu já li. Né? Como se fosse um livro de história, como se fosse um romance de André Luiz. E não é. E não é. Mesmo um romance, um livro espírita romanceado, a gente pode ler várias vezes e cada vez que a gente lê, a gente vai ter um novo entendimento. Mas o Evangelho é um livro especial. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro mais especial ainda. Porque
é exatamente este exercício de tentar trazer para o nosso dia a dia uma frase que está escrita aqui. E eu não consegui isso sozinho. Eu tenho certeza que teve que vir um espírito e tocar a minha cabeça, a minha alma, para que assim, pobre cristão, eu vou te mostrar uma explicação do que é isso. E aí o espírito veio e colocou certamente a mão sobre a minha cabeça enquanto eu orava, pedindo para entender esse capítulo tão difícil. E aí me veio, é isso. Como eu sou um gênio, eu não sou nada genioso. É um espírito que veio me trazer esse entendimento. E isso deixa a minha fé mais forte. Isso deixa a egrégora da minha casa, enquanto eu faço o evangelho, mais forte, mais iluminado. Para domingo que vem, eu ter outros insights, outros pensamentos, outras evoluções, outros entendimentos de uma coisa tão simples, ou às vezes tão complicada, que é de nós trazermos para o nosso dia a dia. Então, foi isso que eu quis demonstrar a vocês, né? Como diz aqui no último pedacinho, diz assim: um outro lhe disse, Senhor, eu vos seguirei, mas permiti antes dispor tudo que eu tenho em minha casa. Ou seja, ele ia vender tudo que ele tinha em casa para depois seguir o Cristo. E Jesus lhe disse: todo aquele que tendo a mão na charrua olha para trás não está apto ao reino de Deus. Então, aquele que não está disposto a abandonar, mesmo que momentaneamente, as suas coisas, os seus pertences, aquele que olha para trás com assim, mas eu não posso deixar aquilo para trás, não está apto para o reino de Deus. A gente não tem a menor pretensão aqui de formar santos em nossa corrente, de forma alguma. A ideia é simplesmente nós entendermos o Evangelho, entendermos o Espiritismo e seguirmos adiante esse caminho, essa bula, essa receita de luz. Então, que hoje, quando a gente vem na terreira trabalhar, quando eu venho aqui nas quintas-feiras gravar esse vídeo, quando a gente trabalha todo domingo, a gente está deixando a nossa casa, as nossas coisas, ou momentos de lazer, para vir aqui se doar. E devemos fazer isso com gosto, porque recebemos já o pagamento nesta vida. Todo aquele que vem aqui, que se permite deixar ser intuído por uma entidade, receber uma entidade, fazer a caridade, quando sai daqui no domingo de manhã e das outras casas de Umbanda, seja o horário que for, após trabalhar com uma entidade, ele sai de alma lavada, ele já sai com o pagamento, daquilo, da caridade prestada. Eu tenho certeza que todos os dirigentes que estão me ouvindo entendem isso perfeitamente. Mas os nossos vídeos são feitos tanto para dirigentes, como para amigos, como para aqueles que estão iniciando o caminho espiritual. A intenção dos nossos vídeos é despertar o senso espiritual, o senso espírita, que os guias tenham me ajudado neste vídeo, mais uma vez, a despertar em vocês o senso da caridade, essa noção, essa necessidade que todo o espírito tem de fazer a caridade. Que os nossos guias protetores estejam convosco, estejam nas suas casas, possam ouvir-lhes e vir até nós, derramar graças, amor, bênção, saúde, esperança e fé. Que esse pequeno vídeo, que este pequeno momento de oração
tenha servido para iluminar o lar de vocês, iluminando a mente, iluminando a alma, iluminando o espírito, que os nossos guias e protetores estejam sempre conosco, reforçando esse laço, reforçando essa egrégora. Eu espero que vocês tenham gostado desses pequenos esclarecimentos, gotas de luz que nos são dadas pela espiritualidade, e que semana que vem possamos voltar a nos ver num novo vídeo. Um grande abraço a todos, que vocês possam receber a vibração de todos os caboclos da Casa dos Sete Flechas, da Mãe Maria, dos pretos velhos e das crianças. Saravá, saravá, amigos. Obrigado, amigos espirituais, por mais esse dia. Fiquem com Deus. Saravá.